Meus irmãos, nós retomamos a série no livro de 1 Samuel há alguns domingos e temos estudado aí a segunda parte desse livro, que vai relatar a história aí de como Saul subiu ao trono e de ao mesmo tempo que ele sobe, daqui a pouquinho ele cai do trono e como Deus o rejeita como o primeiro rei de Israel. A gente tem falado que o livro do profeta Samuel, ele se enquadra aí na história do povo de Israel, em que estava no período de transição da época dos juízes para a época da monarquia. Então, começa o livro de Samuel ainda no período dos juízes, com Samuel sendo o último juiz e então a transição para o reino de Israel, com Saul sendo o primeiro rei de Israel, que foi rejeitado por Deus por causa da idolatria do seu coração e da rebelião do seu coração. E hoje então nós estamos em 2 Samuel capítulo 12, onde nós vamos ver o discurso final de Samuel, quando ele passa oficialmente a liderança do reino para o rei agora Saul. E eu quero ler com você então todo o capítulo de 1 Samuel capítulo 12. A gente vai meditar nesse texto hoje, entender bem esse texto e ver o que Deus tem para nos ensinar, porque isso daqui também é palavra de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus diz o seguinte: então Samuel disse a todo Israel, e aqui só um parênteses antes da gente ler, lembre-se como que termina o capítulo 11, com Saul tendo o seu primeiro grande ato como rei de Israel, e ele então livrando o povo e sendo um instrumento de Deus para libertar o povo de Naás, um rei que estava lá ameaçando o povo de Deus. E então o povo de Deus tem vitória, todo o povo está reunido, comemorando, celebrando. Saul é confirmado como rei de Israel, todo mundo se reúne em volta dele e fala: esse daí é o nosso rei. E então quando todo mundo está reunido, Samuel então aproveita e diz a todo Israel: eis que atendi ao que vocês pediram e constituí um rei sobre vocês. E agora, eis que vocês têm o rei que irá diante de vocês. Eu já sou velho e tenho os cabelos brancos, e os meus filhos estão com vocês. Eu tenho andado à frente de vocês desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhem contra mim diante do Senhor e diante do seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem enganei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? Falem e eu restituirei. Então responderam: você não nos defraudou, nem nos oprimiu, nem tomou coisa alguma das mãos de ninguém. E ele, Samuel, lhes disse: o Senhor é testemunha contra vocês, e também o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram nada nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Então Samuel disse ao povo: o Senhor é testemunha. Ele que escolheu Moisés e Arão e tirou os pais de vocês da terra do Egito. Agora fiquem aqui, porque vou discutir com vocês, diante do Senhor, com relação a todos os seus atos de justiça que ele realizou em favor de vocês e dos seus pais. Depois que Jacó havia entrado no Egito, os pais de vocês clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou Moisés e Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar nesse lugar. Porém, os pais de vocês se esqueceram do Senhor, seu Deus. Então ele os entregou nas mãos de Sísera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, e nas mãos do rei de Moabe, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos os Baalins e os Astarotes. Mas agora, livra-nos das mãos dos nossos inimigos e te serviremos. O Senhor então enviou Jerubaal, Baraque, Jefté e Samuel, e os livrou das mãos dos inimigos que os cercavam. E vocês viveram em segurança. Quando vocês viram que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vocês, vocês me disseram: não! Queremos um rei sobre nós, quando na verdade o Senhor seu Deus era o rei de vocês. E agora, aqui está o rei que o elegeram e que pediram, e eis que o Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem o Senhor, se o servirem, se derem ouvidos à sua voz e não forem rebeldes ao seu mandado, se seguirem o Senhor seu Deus, tanto vocês como o rei que governa sobre vocês, então tudo lhes irá bem. Se porém vocês não derem ouvidos à voz do Senhor, mas forem rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vocês, como o foi contra os pais de vocês. Fiquem agora aqui e vejam essa grande coisa que o Senhor fará diante de vocês. Não estamos no tempo da colheita de trigo? Pois eu vou clamar ao Senhor, e Ele mandará trovões e chuva. E vocês saberão e verão que é grande a maldade que praticaram aos olhos de Deus, pedindo um rei. Então Samuel invocou o Senhor. E o Senhor mandou trovões e chuva naquele dia, e todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. Todo o povo disse a Samuel: ora, por estes seus servos ao Senhor, seu Deus, ore por esses seus servos ao Senhor, seu Deus, para que não venhamos a morrer,
porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então Samuel disse ao povo: não tenham medo. Vocês de fato cometeram todo esse mal. No entanto, não se desviem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem, pois vocês estariam seguindo coisas vãs, que nada aproveitam e que não os podem livrar, porque são vaidade. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque o Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Pelo contrário, eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração. Vejam que coisas grandiosas Ele fez por vocês. Se, porém, continuarem a fazer o mal, perecerão, tanto vocês como o seu rei. Até aqui, a leitura da palavra do nosso Deus. Meus irmãos, eu não sei quantos aqui já participaram de uma bodas de ouro, onde você vê um casal que já está casado há 50 anos, e eles fazem aquela cerimônia bonita, como se fosse um novo casamento, onde eles, diante de toda a igreja, e diante de todas as pessoas ali reunidas, renovam seus votos, e assim por diante. Imagine que você está numa bodas de ouro, de um casal já, bem velhinho, e aí tem todo aquele culto bonito, a entrada da noiva, a entrada do noivo não, né? Dos casados lá, do casal, todo mundo entra, está todo mundo diante de todos, e aí chega a hora dos votos, onde o pastor fala: agora nós teremos um momento de renovação dos votos. E aí o marido pega primeiro o microfone e ele diz à esposa diante de todo mundo: eu tenho servido você fielmente nesses últimos 50 anos. Você é a mulher da minha vida. Eu te amo, eu cuido de você. Eu nunca deixei nada faltar para você. E Deus é minha testemunha de que tudo que eu pude fazer para o seu bem e para o bem do nosso casamento, eu me sacrifiquei, eu abri mão, e eu fui e tentei ser o melhor marido que eu podia ser. E aqui, diante de todos reunidos, eu quero renovar o meu compromisso de que eu continuarei a ser assim, até o último dia da minha vida, e enquanto estivermos juntos, eu serei esse marido que te ama, que cuida de você, que te respeita, que te honra, que busca diante de Deus ser luz do Senhor na nossa família. E enquanto esse marido está fazendo essa declaração e renovando os seus votos, todo mundo que está ali presente começa a chorar, porque todo mundo conhece aquele marido, e sabe como foi um homem que a vida inteira batalhou para de fato ser esse marido que ele está falando. Não é mentira o que ele está falando, é verdade. E todo mundo se emociona com aquelas lindas palavras. E enquanto ele fala, a mulher, a esposa dele, começa a chorar compulsivamente, chorar compulsivamente, chorar compulsivamente. E aí, ele termina de falar, chega a hora da mulher renovar os votos dela. E demora para a mulher conseguir falar, porque ela está chorando muito. E quando ela pega o microfone e começa a falar, ela fala o seguinte: olha, eu reconheço que há 50 anos atrás eu prometi que eu ia te amar, que eu ia te honrar, que eu ia ser uma boa esposa para você, mas eu quero confessar aqui diante de todo mundo que eu não cumpri esse meu compromisso, que eu não fui uma boa esposa, que eu não fui uma esposa amável, pelo contrário, eu fui uma pedra no seu sapato. Eu fui, assim, uma esposa rixosa a vida inteira. E eu quero, diante de todo mundo aqui, confessar isso. E eu quero me comprometer aqui diante de todo mundo, que a partir de agora eu vou tentar ser essa esposa. Eu abandonei os meus votos assim que eu fiz há 50 anos atrás, mas eu quero retomá-los. E daqui para frente eu quero ser essa boa esposa para você, que honra a Deus e honra o meu marido. Por que eu estou contando essa história? Seria chocante, né, participar de um casamento assim. Mas por que eu estou contando essa história? Esse texto que nós lemos, meus irmãos, é Samuel chamando o povo para renovar a sua aliança com Deus. É como se fosse uma bodas aqui já faz bastante tempo que Deus libertou o povo do Egito, já faz alguns séculos. Mas é como se fosse uma bodas onde Deus está se reunindo com o povo, Samuel está se reunindo com o povo e está dizendo o seguinte: Deus foi fiel. Deus não negou a aliança dele em nenhum momento. Ele se comprometeu e ele está indo até o fim. Agora vocês, arrependam-se. Comecem a temer ao Senhor de verdade. E comecem a cumprir os votos que vocês fizeram diante do Senhor. Esse texto, meus irmãos, é quase que um convite, quase não, é uma convocação para aquele povo e para nós, para que nós meditemos sobre o nosso compromisso e os nossos votos diante de Deus. E renovemos a nossa aliança com Ele se for preciso. Esse é um chamado para nós meditarmos sobre a nossa vida com Deus. E retomarmos, se
de alguma forma a gente se perdeu no meio do caminho. O contexto desse texto, antes de nós entrarmos ainda no texto, lembrando aqui, onde é que a gente está no livro de 1 Samuel, para a gente entender bem. Lembra que lá no capítulo 8, se a gente volta atrás, o povo chegou diante de Samuel, e é por isso que esse texto está aqui, porque o povo chegou diante de Samuel e falou assim: Samuel, nós cansamos desse negócio de Deus ser aquele que nos protege quando a gente tem um inimigo à nossa volta. Como é que funcionava na época? Aparecia um inimigo, um exército ameaçando os israelitas. O que eles faziam? Eles clamavam a Deus. E todas as vezes que eles buscaram a Deus com sinceridade de coração, Deus os protegeu e Deus trouxe livramentos milagrosos para eles. Só que era o seguinte, eles não tinham um exército organizado. Eles dependiam de confiar no Senhor, de que, olha, mesmo que apareça uma nova ameaça, Deus vai cuidar da gente. E eles chegam para Samuel e dizem o seguinte: Samuel, a gente cansou desse negócio. A gente quer um rei que forme um exército, que a gente vai ter segurança de fato. Porque do jeito que está, a gente não está confortável com isso. Samuel não gosta dessa ideia. Mas o povo insiste e Deus fala: então tá bom, é isso que eles querem, eu vou dar um rei para eles. E no capítulo 9 e 10, o novo rei é apresentado, porque o povo fala assim: olha, nós queremos um rei como todas as outras nações têm um rei. Nós queremos ser que nem as outras nações que têm o seu rei. Capítulo 9 e 10, Deus vai falar: então tá bom, eu vou dar um rei para vocês. E é um rei exatamente como o rei das outras nações. E Saul é apresentado. E Saul é o rei como todas as outras nações, por quê? Porque ele é um rei que tem pinta de rei. Ele é forte, ele é alto, ele é bonito, mas ele não tem um coração quebrantado diante do Senhor. É um rei como todas as outras nações. E esse rei é apresentado no capítulo 9, e esse rei é coroado no capítulo 10. E no capítulo 11, que foi o nosso último sermão, Saul faz o seu primeiro ato como rei. E é interessante porque Deus o abençoa. É muito claro que o Espírito de Deus vem sobre ele e o capacita, e ele então, Deus dá sabedoria para que ele seja um líder militar, e ele consegue reunir o povo e construir uma estratégia que vence uma batalha contra o rei Naás, que era um rei mau que estava os ameaçando, e Saul fala: foi Deus que nos deu isso daqui. E a gente comentou no último sermão que Saul começou muito bem. O primeiro ato de Saul como rei foi um ato de quebrantamento diante do Senhor. Saul começou bem, mas a história de Saul não termina bem. E logo depois que então Saul tem esse ato de coragem, todo mundo está reunindo, celebrando a vitória, Samuel então reúne todo mundo, e a gente tem o capítulo 12. Ele reúne todo mundo, oficialmente passa a liderança para Saul. E diz: povo de Deus, renove o compromisso com Deus. Porque é o seguinte, independente do rei que vocês tiverem, funciona assim: se vocês temerem ao Senhor, Deus vai cuidar de vocês e Deus vai guiar vocês. Agora, se vocês se rebelarem contra Deus, independente do rei que vocês tiverem, independente da vida que vocês tiverem, a mão de Deus vai vir contra vocês. Então, temam ao Senhor de todo o coração e renove o seu compromisso com o Senhor. E o tema que eu quero dar para a minha palavra nessa manhã é: renove o seu compromisso com Cristo. Deus está nos chamando por meio desse texto, todos nós aqui, a ou firmarmos um compromisso com Cristo se você ainda não tem, ou renovar o seu compromisso com Cristo se você já o tem. Meus irmãos, eu vou dividir o texto em duas partes. Primeiro do versículo 1 a 5 e depois do versículo 6 até o final. E vou explicar essas duas partes e fazer algumas aplicações. Explico a parte, faço algumas aplicações, explico a segunda parte e faço algumas aplicações aqui para nós. Primeiro, versos 1 a 5, a gente vai ver que Samuel começa esse discurso de transição de uma maneira muito interessante. E a gente, usando aqui uma expressão bíblica, primeiro tirando a trave do olho dele. Porque o texto vai dizer que é um discurso de despedida, onde Samuel está oficialmente passando a liderança, e ele começa de um jeito muito incomum. Ele chega neles e vai dizer o seguinte: olha, vocês pediram um rei. Está aqui o rei que vocês pediram. E ele vai dizer: e os meus filhos estão no meio de vocês, porque o rei está aqui. E por que ele fala essa questão dos filhos? Porque naquela época era comum o seguinte: quem que ia ser o próximo líder? O filho daquele que era o líder. Era passado de pai para filho. Só que a gente sabe, se você está acompanhando a nossa série aqui desde o começo, que os filhos de Samuel eram homens corruptos. Não eram homens que temiam o Senhor. Então Samuel não passa a liderança para eles. E a liderança, então, os filhos de Samuel, inclusive, estão no meio do povo, e a liderança está sendo oficialmente passada para Saul como o novo rei, como o novo líder. Não é que Samuel vai sumir do mapa, ele continua, a gente vai ver que ele continua tendo um papel ativo no povo de Deus. Só que, até então, ele era o líder da nação. A partir desse momento, Saul vai ser o líder da nação. E ele vai dizer o seguinte: está aqui o rei, meu filho está no meio de vocês aí, e o novo rei está aqui apresentado. E ele vai dizer o seguinte, e é interessante ele falar isso: e vocês sabem que eu já estou velhinho. Ele vai falar: o meu cabelinho já está branco. A gente não sabe quantos anos tinha Samuel aqui, mas a gente imagina que pelo menos uns 60 anos ele já tinha aqui. 60, 70, a gente não sabe. Ele vai dizer: eu já estou velhinho, o meu cabelo está branco. E vocês sabem que desde a minha juventude, eu estou diante de vocês servindo o Senhor. E é interessante Samuel falar isso, porque o livro de Samuel começa no capítulo 1 falando que como é que Samuel nasceu.
E Samuel nasceu de maneira milagrosa. Ana, sua mãe, era estéril. E ela orou a Deus pedindo um filho e disse: se o Senhor me der um filho, eu vou o consagrar ao Senhor. E o texto bíblico vai dizer que quando Samuel foi desmamado, isso entre 2 e 3 anos, Ana levou Samuel para o templo e entregou ele para o sumo sacerdote Eli, naquela época, e falou: eu consagrei ele ao Senhor e ele está aqui para servir ao Senhor. E Samuel, desde os 2, 3 anos, ele está no templo servindo ao Senhor. E a Bíblia é muito clara a dizer o seguinte, que desde da sua juventude, desde muito novinho, Samuel era um homem que levava as coisas de Deus a sério e estava preocupado em servir ao Senhor. Agora imagina essa cena, um homem que já está com os seus 60, 70 anos, e a nação, sempre que ela se lembra do templo, quem que estava lá? Desde pequenininho. Eu imagino assim, os mais velhos nessa época aqui, olha, desde que eu era jovem, eu ia no templo e quem estava lá, servindo o Senhor? Samuel. É bonito o testemunho, porque o texto começa com o nascimento, o livro começa com Samuel nascendo, sendo consagrado a Deus muito jovem. E aqui está Samuel já bem velhinho, de cabelo branco, dizendo o seguinte: desde sempre, eu estive aqui diante de vocês, servindo ao Senhor. E aqui, meus irmãos, um detalhe importante para a gente se lembrar é o seguinte: Samuel viveu em um período da história de profunda apostasia. Samuel não viveu num período onde era fácil servir ao Senhor. Ele viveu em um período onde a maioria da nação era rebelde contra Deus. Você deve se lembrar que o período dos juízes, que é o período em que Samuel viveu, era o período onde a própria Bíblia diz o seguinte, que não havia rei em Israel, cada um fazia o que queria. Era uma terra sem lei, onde as pessoas eram idólatras e desprezavam o Senhor. E quando Samuel vai para o templo, para ser consagrado e começar a servir ao Senhor, o sacerdote era Eli e os filhos dele eram Hofni e Finéias. Todos eles eram homens ímpios. A gente já viu aqui, mas Hofni e Finéias, os filhos de Eli, eram homens mulherengos, que se deitavam com várias mulheres, eram homens que roubavam o povo, eram homens que desprezavam completamente a Deus e por isso Deus os matou. E Eli, o pai deles, era um homem que, embora não tivesse o mesmo nível de corrupção dos seus filhos, era um homem que conhecia tudo isso e fazia vista grossa para o pecado dos filhos. E por isso Deus o rejeitou também como líder. Deus rejeitou Eli, Deus rejeitou os filhos dele e colocou Samuel no lugar. O meu ponto é dizer o seguinte: Samuel viveu em um contexto completamente corrompido. Mas ele diz o seguinte: desde jovem eu servi ao Senhor. Isso daqui é bonito, porque é o seguinte, é muito comum nós pensarmos o seguinte: é muito difícil para mim. Ah, não, porque a minha família é complicada. Não, mas porque o ambiente que eu trabalho é complicado. Não, mas porque eu fui criado num ambiente... Aqui nós temos um menino, agora já um senhor, né? Que foi criado num contexto complicado, com o sacerdote e os filhos do sumo sacerdote, todos corruptos, num período da história onde a grande maioria era corrupta, e ele diz: desde a mais tenra idade, eu estou diante de vocês servindo o Senhor. E aí Samuel fala isso, e aí ele faz um desafio para o povo. Ele vai dizer o seguinte: eu estou aqui no banco dos réus. Alguém tem alguma coisa para levantar contra mim? É como se fosse, eu estou passando a liderança, mas antes de eu passar, alguém tem alguma ponta solta na minha vida? Alguma coisa que eu fiz? Alguém tem alguma coisa contra mim? Para que eu possa acertar? Eu quero deixar a liderança em paz, sem deixar nada para trás. Então, alguém aqui tem alguma coisa para falar contra a minha vida? E ele vai fazer várias perguntas. Alguma vez eu roubei algum boi? Eu aceitei suborno, eu fui mal, eu fui corrupto. Meus irmãos, imagina essa cena. Um homem chegando diante de uma nação, um homem que esteve em evidência nos últimos 50, 60 anos como líder da nação, ele chegando diante de todo mundo dizendo o seguinte: alguém aqui tem alguma coisa para falar da minha vida? Se tiver, pode falar, eu quero ouvir. E se alguém falar, eu vou restituir isso. E aí todo mundo olha aquilo, e eu imagino o seguinte: se eu estivesse lá, eu fico imaginando a cena, né? Ele pergunta isso e todo mundo fica quieto. Quase que dá para ouvir o silêncio. E então Samuel fala: olha, Deus é testemunha de que não tem ninguém aqui que tem nada para falar contra mim. E o povo fala: não, Deus é testemunha. Tá certo. E isso daqui é um ponto importante, porque é como se Samuel estivesse dizendo o seguinte: Deus é testemunha. Vocês não estão querendo um rei porque eu fui um mau líder. Vocês não estão querendo um rei, mas por causa da rebeldia de vocês mesmo, por causa da dureza do coração de vocês. Porque Deus é minha testemunha, e vocês também, de que eu tenho buscado servir ao Senhor e servir a nação de maneira fiel desde quando eu era uma criança. E meus irmãos, eu quero parar aqui um pouquinho e fazer algumas aplicações para nós nesse primeiro ponto do texto. A primeira aplicação que eu quero fazer é que esse texto nos traz um padrão
de como lidar com as nossas questões e os nossos conflitos, que é repetido por Jesus lá em Mateus capítulo 7, verso 5, que é, porque é o seguinte, Samuel vai começar a fazer várias acusações daqui para frente. Mas antes de acusar qualquer pessoa, ele se coloca diante de todo mundo e diz o seguinte: antes de eu falar o que eu tenho que falar, alguém tem alguma coisa para falar para mim? Alguém tem alguma coisa para falar de mim? E aqui você deve se lembrar desse texto. Tira primeiro a trave do seu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Antes de falar do outro, antes de acusar o outro, antes de criticar o outro, o princípio bíblico é que antes de falar, você pode falar, mas antes de fazer isso, você faça uma autoanálise profunda. Porque na maioria das vezes nós somos extremamente... É muito fácil para a gente ver o erro dos outros, mas somos completamente cegos em relação aos nossos próprios erros. E Samuel está entrando aqui numa discussão com a nação, e antes de falar tudo que ele tem para falar, ele fala: alguém tem alguma coisa para falar de mim? E aqui eu quero fazer um desafio para você. Sabe quando você tiver aquela conversa difícil que você precisa ter com a sua família? Lá na sua casa? As coisas não andam bem e você precisa conversar? E você tem um monte de coisa para falar? Quero fazer um desafio para você, e esse é um princípio bíblico de como nós lidamos com o conflito. Antes de sentar e falar um monte, sente e diga o seguinte: olha, no que eu tenho errado? Quais são os meus erros? Quais são as minhas falhas? Eu quero ouvir. Esse é um padrão bíblico de lidar com conflitos. Antes de falar do outro, antes de tirar o cisco do olho do outro, começar a olhar para a sua trave. E se você não está enxergando, pergunta para o outro. Porque você pode ter certeza que ele vai te ajudar a enxergar. E aí, vamos ser sinceros, meus irmãos. Imagine uma discussão que começa da seguinte forma: olha, provavelmente eu esteja fazendo muitas coisas erradas e eu não estou enxergando. Antes de falar qualquer coisa, quais são os meus erros para que eu possa te pedir perdão? Você não acha que uma conversa que começa assim tem muito mais chance de dar certo? E de terminar bem? Eu acho bonito esse texto porque a nação é corrupta. Samuel é um homem fiel. Mas antes de falar qualquer coisa, ele começa dando oportunidade para quem quiser falar qualquer coisa da vida dele. Essa é a minha primeira aplicação. A segunda aplicação que eu quero fazer nesse primeiro ponto é que, meus irmãos, Samuel foi um líder e um crente irrepreensível. A vida inteira. Pergunta: e você? Se fosse você, imagina o seguinte, a situação aqui é a seguinte. A gente está aqui reunido, e aí você recebe a oportunidade para vir aqui à frente na igreja e falar assim: alguém aqui tem alguma coisa para falar de mim? Você teria coragem de fazer isso? Você teria coragem de reunir a sua família e falar: gente, eu tenho buscado servir a Deus, alguém tem alguma coisa para falar de mim? Samuel era um líder irrepreensível, e o que isso significa? É uma pessoa que as pessoas não têm o que falar dele, no que diz respeito ao proceder e à conduta dele. E é interessante porque, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vai ver que a principal característica que um líder dentro da igreja precisa ter, quando você vai procurar presbíteros e diáconos, é que ele seja irrepreensível. Isso significa o seguinte: é uma pessoa que a vida dele não tem pontas soltas. Em todas as áreas da vida dele, não é que ele não erra, não é que ele é impecável. Mas até naquilo que ele faz errado, ele reconhece que ele está errado e ele busca mudar. Então não tem o que você falar da vida dele. É uma pessoa irrepreensível. Samuel era assim. Nós somos chamados a ser assim. Você é assim? Se você fosse colocado no banco de réus, o que as pessoas diriam sobre você? Você tem coragem de fazer isso? Porque é muito comum, as pessoas falarem coisas sobre nós o seguinte: o Júlio é gente boa, mas... Se fossem falar de você, é gente boa, mas... O que falariam? Mas é preguiçoso, mas é grosseiro, mas é avarento, mas tem que ficar esperto, porque aquele homem ali é meio cafajeste, viu? Então, é gente boa, mas... É gente boa, mas vive julgando e falando mal dos outros. O que falam da sua vida? Quais áreas da sua vida você precisa tratar? É muito comum, meus irmãos, nós darmos algumas desculpas para as pontas soltas que nós temos em nossas vidas. As desculpas mais comuns: eu fui criado numa família que imprimiu esses hábitos em mim. Eu não consigo mudar. Se eu tivesse sido criado numa família que nem você foi criado. Meus irmãos, nós temos aqui Samuel sendo criado por Eli
junto com os filhos de Eli. Mas permaneceu irrepreensível. É muito comum nós falarmos, o meio que eu vivo é muito complicado. Você fala isso, mas se você trabalhasse lá onde eu trabalho, se você tivesse o convívio com as pessoas que eu tenho, meus irmãos, Samuel viveu num contexto muito pior que o nosso. E ele foi um homem irrepreensível. Uma coisa que eu ouço bastante, não, pastor, eu sei, mas é o seguinte, eu não sou Jesus, todo mundo erra. Essa aqui eu ouço, dá vontade de bater. Meus irmãos, Samuel também não era Jesus. Mas é possível viver uma vida irrepreensível. Não significa ser impecável e não errar. Mas é possível viver uma vida irrepreensível com o Senhor. Aqui na terra. Samuel viveu no período dos juízes, foi criado junto com Eli, Hofni, Finéias e etc. E mesmo assim serviu ao Senhor desde a sua mocidade. E eu quero dizer para você o seguinte, é possível servir ao Senhor independente do contexto que você vive. Independente da família que você foi criado. Independente da família que você vive. Independente da empresa que você trabalha. É possível ser luz mesmo quando todo mundo é trambiqueiro. É possível ser servo do Senhor independente do contexto que você vive e Deus te chama a viver dessa forma. Samuel era irrepreensível. E Deus nos chama a ser também. O que o Senhor está chamando você para tratar na sua vida? Quais são as pontas soltas que você está precisando tratar? Quais são as coisas que as pessoas falam assim, ele é gente boa, mas é o quê? Deus te chama para tratar essas questões. E uma última aplicação que eu quero fazer nesse primeiro ponto, é que uma coisa que a gente aprende também, é que independente da sua idade, você pode ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Samuel, quando era novinho, servia ao Senhor. Samuel está velho e ele continua servindo ao Senhor. Isso nos ensina, meus irmãos, que você pode ser uma bênção mesmo sendo um menino. É muito comum, quando a gente é jovem, quando a gente tem lá, ou a gente é criança, ou quando a gente está na adolescência, a gente pensar o seguinte, não, esse negócio de levar Deus a sério é coisa para gente velha. Eu estou novo ainda. Ou a pessoa pensa assim, não, mas eu sou muito novo para Deus fazer isso. Deixa para os outros. Meus irmãos, Samuel serviu ao Senhor desde a mocidade. Ele era um servo do Senhor que abençoou a nação. Desde sempre, mesmo sendo um menino. E Samuel continuou sendo uma bênção, mesmo depois de cabelo branco. Porque é muito comum também, ou quando você é novo, você ficar pensando, não, eu sou muito novo. Ou quando você é velho, você ficar pensando, eu sou muito velho. Não, já a contribuição que eu tinha para dar, eu já dei. Deixa as pessoas mais novas aí agora, né? Eu sei que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais cansado. A gente não tem o mesmo vigor que a gente tinha quando a gente era novo. Mas não pense que a sua vida acabou porque você está mais velho. A igreja precisa de você. A igreja precisa do seu amor, da sua experiência, da sua sabedoria. E Deus te chama a continuar sendo bênção, mesmo depois que os cabelos ficam brancos. Como Samuel. Foi bênção desde bebezinho, desde menininho, até a sua velhice. A gente aprende isso nesse texto, o exemplo de Samuel. Primeiro tirando a trave do olho. E nessa disposição de servir ao Senhor durante toda a minha vida. Depois que Samuel, então, tem esse momento com o povo, perguntando, alguém tem alguma coisa para falar para mim? Ninguém tem? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, acabou? Então beleza, agora eu vou falar. Então, Samuel começa a chamar o povo e convocar o povo para renovar os seus votos diante do Senhor. E ele faz isso de uma maneira interessante. Ele começa primeiro relembrando a história do povo de Deus. E ele vai dizer, isso aí a gente vê nos versos 6 a 11, ele vai dizer o seguinte, olha, lembra quando o povo estava lá no Egito, como escravo? Quem que tirou vocês de lá? Deus. Ele usou Moisés e Arão. Mas quem tirou vocês do Egito foi Deus. E Deus colocou vocês na terra que vocês estão. Mas aí o que aconteceu? Vocês se rebelaram contra Deus. E então por isso, por causa da idolatria e da rebeldia do coração de vocês, porque vocês abandonaram o compromisso e os votos que Deus fez, que vocês fizeram com Deus, Deus entregou vocês na mão de inimigos. E é interessante porque, olha o que ele está dizendo. Por trás de todos esses inimigos que vocês enfrentam na história de vocês, quem está por trás disso é Deus, entregando vocês na mão deles. E aí ele vai citar aí Císera, os filisteus, Moab e outras pessoas. E ele vai dizer o seguinte, Deus entregou vocês na mão deles. E aí vocês reconheceram os pecados de vocês e clamaram a Deus. E Deus então enviou juízes. E ele vai falar de Jerubaal, Baraque, Jefté, Samuel, que foram homens usados por Deus para trazer libertação para o povo. Olha o que ele está dizendo. Samuel está mostrando para o povo como é que foi. Vamos rever a história. Deus libertou vocês. Vocês abandonaram a Deus. E Deus levantou inimigos contra vocês. Então vocês
se arrependeram e reconheceram isso. E Deus trouxe libertação para vocês. E o destaque que é importante a gente fazer aqui, meus irmãos, é o seguinte: quem entregou o povo aos inimigos foi o próprio Deus, por conta da idolatria. E é como se Samuel estivesse dizendo o seguinte: vocês estão achando que o problema de vocês é o rei Naás? Vocês estão achando que o inimigo de vocês é o povo tal, o povo tal? Sabe qual que é o maior problema de vocês? É o próprio Deus. E Deus permitiu tudo isso por causa da rebeldia do coração de vocês. Mas ele também enfatiza que é o seguinte: e Deus quem entregou vocês para o inimigo, e ao mesmo tempo quem libertou vocês todas as vezes foi Deus. Não foi um homem. Embora Deus tenha usado Moisés, Arão, Jerubaal, Baraque, o próprio Samuel, mas quem estava por trás de todos esses homens é o próprio Deus. O que Samuel está querendo fazer aqui? É trazer para eles o entendimento de que é o seguinte: o problema deles, e a questão deles não é com homens, é com o próprio Deus. Eles estão achando que o problema deles é o quê? São os moabitas, os filisteus, os povos em volta? Não. É o próprio Deus. E o ciclo do livro de Juízes é um ciclo que se repete várias vezes, e na verdade essa é a história do povo de Israel. O povo cai na idolatria, Deus derrama juízo, então o povo percebe que está em idolatria, se arrepende, e Deus levanta um libertador. Aí o povo tem um tempo de paz. E aí o que acontece? Eles caem de novo na idolatria e abandonam a Deus, e assim por diante. Esse é o ciclo do livro de Juízes e é o ciclo do povo de Deus. E Samuel então está mostrando isso para o povo, e ele continua. Então apareceu esse Naás aí. E ao invés de vocês ficarem pensando o seguinte: de novo está vindo um inimigo, a gente deve estar em pecado. A gente precisa arrepender diante de Deus. A gente precisa renovar a nossa aliança. Deus está cuidando da gente. O que vocês fizeram? A gente precisa de um rei. Cansando desse negócio de buscar Deus. Samuel está mostrando o seguinte: o pedido de um rei, por trás do pedido por um rei, está um coração rebelde abandonando o compromisso com Deus. Eu não quero mais o Senhor, eu quero depender dos homens. E aí, Samuel faz uma declaração que eu acho muito interessante, versos 14 e 15. Ele vai dizer o seguinte: mas olha, o rei foi um pedido por causa da rebeldia, mas se vocês se voltarem ao Senhor, e se arrependerem e buscarem ao Senhor, Deus vai abençoar vocês e o rei de vocês. Eu sei que vocês fizeram errado, não era para pedir um rei, não era para ser assim, mas se vocês se voltarem ao Senhor, Deus vai abençoar vocês com o rei e tudo. Deus vai abençoar vocês daqui para frente. E aí Samuel faz uma coisa que é muito interessante. Ele fala assim: olha, para vocês perceberem como eu estou falando sério, está lá nos versos 16 a 18. Ele invoca o Senhor e pede que Deus mande raios e trovões. Imagina isso, gente. Está todo mundo reunido, o tempo bonitinho, e Samuel falando essas coisas. Aí Samuel para e fala o seguinte: e para vocês entenderem como eu estou falando sério, como isso daqui não é só papinho para boi dormir, não, eu vou invocar o Senhor. E agora a gente está na época da colheita do trigo. E por que ele fala isso? Porque aquela era uma época de seca. Não era uma época de chuvas, trovões e etc. Ele fala: nós estamos nessa época de seca, né? Eu vou invocar o Senhor. E Deus vai se manifestar aqui entre nós. E Samuel invoca o Senhor e o texto vai dizer que houve raios, trovões e uma tempestade. Eu não sei se você já esteve diante de uma tempestade, daquelas que cai raio, trovão, barulho e etc. Mas quando você está diante de um negócio, de um evento como esse, dá um temor no coração, não dá? Dá aquele pavor. É bonito. É bonito a gente ver em foto assim. Agora você imagina se você estivesse aqui na frente. Você fica assim. Era isso que Deus queria causar no povo. Eu estou falando sério. Deus é o Deus grande e temível. Com Deus a gente não brinca. E uma coisa importante é que, eu não sei se os irmãos lembram, mas a 7ª praga do Egito tinha sido raios e trovões. É como se Deus estivesse trazendo a memória e falando: eu já derramei praga sobre a vida de povos rebeldes. Acordem. E aí o texto vai dizer que o povo fica morrendo de medo. Chama Samuel e fala: Samuel, ore por nós para Deus não matar a gente, rapaz. A gente reconhece, a gente pecou. A gente abandonou a aliança de Deus. Ore por nós, porque senão Deus vai vir acabar com a gente. E Samuel reconhece isso. E é interessante porque o próprio povo reconhece o seguinte. Lembra, Samuel tinha falado antes: se tem alguém aqui para falar alguma coisa contra mim, pode falar. O povo está reconhecendo: você é fiel, mas a gente não é. A gente merece morrer. Então Samuel, se coloque diante de nós, diante de Deus em nosso favor, e ore por nós. Interceda por nós. E aí o texto termina com Samuel consolando o povo, direcionando o povo e desafiando o povo. E ele basicamente, é como se ele estivesse terminando com um sermão aqui de alguns pontos, e eu vou passar por isso bem rapidinho, mas primeiro ele vai falar o seguinte: não precisa ter medo. Sabe o que vocês têm que fazer? Não é ficar com medo, é abandonar os ídolos de vocês. Diante dessa realidade do juízo de Deus e da seriedade de Deus, o que vocês têm que fazer não é ficar com medo de Deus acabar com a minha vida, mas é pensar na sua vida e pensar quais são as coisas que eu preciso me arrepender.
Porque tudo isso é inútil. Ele fala, os ídolos são vazios, são inúteis, vocês estão perdendo tempo com a vida de vocês longe de Deus. E meus irmãos, isso vale para a gente, nós estamos perdendo tempo quando a gente vive a vida longe de Deus. Então o que Samuel está dizendo e a palavra de Deus está dizendo é o seguinte, ao invés de ficar com medo, pense na sua vida e se acerte diante do Senhor, se arrependa. Outra coisa que ele vai falar é o seguinte, fique tranquilo porque Deus não vai abandonar o seu povo. E Deus não abandona o seu povo não porque o povo é bom, mas porque ele escolheu entrar num compromisso com esse povo. Lembra do marido? Que independente da fidelidade da esposa, ele permanece fiel. Esse é o nosso Deus. E Samuel fala, vocês podem ficar tranquilos que Deus não vai destruir, vai apagar vocês do mapa, o povo de Israel do mapa, porque Deus escolheu ter um compromisso com esse povo. E Deus é fiel não a vocês, mas ao compromisso dele. E por amor a si mesmo, Samuel fala isso, por amor a si mesmo, Deus não vai abandonar vocês. E aqui, meus irmãos, só um parênteses, lembre-se que até o que Deus faz de bom por nós não é mérito nosso, é por amor a Ele mesmo. É por amor à glória dEle. É para a exaltação do nome dEle. Nós não somos o centro do coração de Deus. O mundo não gira em torno de nós. O mundo é sobre Deus e sobre a glória dEle. E tudo que Ele faz, até em nosso favor, é para a glória dEle. Samuel enfatiza isso. Samuel também vai falar para ele o seguinte, eu vou orar por vocês, pode ficar tranquilo, essa é a minha parte. É interessante, ele vai falar o seguinte, longe de mim não orar por vocês, porque aí eu estaria pecado contra Deus. Então eu vou orar por vocês e vou direcionar vocês. E aqui a gente vê o papel do líder. Um líder de Deus é um líder que faz basicamente duas coisas, ele ora e ele direciona, ele ora e ele ensina a palavra de Deus, ele ora e ele mostra o que a palavra de Deus diz. Isso é ser um homem de Deus dentro de casa. Isso é ser um marido de Deus para sua família. Isso é ser um bom líder em qualquer lugar que você estiver. É uma pessoa que ora, intercede pelas pessoas e ensina a palavra do Senhor. E no fim, ele termina dizendo o seguinte, e meus irmãos, reunido povo, é hora de vocês renovar o voto de vocês, então vocês têm que fazer o seguinte, temam ao Senhor, sirvam a Ele de todo o coração e olhem para todas as bênçãos que Deus derramou. Se coloquem diante do Senhor e renovem então os votos de vocês. Estão entendendo que vocês estão em pecado? Estão entendendo como isso é sério diante do Senhor? Então está na hora de renovar os seus votos diante do Senhor. E ele termina com uma palavra de advertência que é muito séria, ele vai dizer o seguinte, mas se vocês desprezarem tudo isso, aí sim vocês têm que temer. Porque senão Deus vai varrer vocês do mapa. Deus vai levar vocês e o rei de vocês, vai todo mundo embora. Então, renovem o compromisso e a aliança de vocês com Deus. É hora de renovar os votos. E aqui eu quero fazer algumas aplicações para a gente terminar aqui a nossa reflexão a partir desse texto. Meus irmãos, essa segunda parte do texto nos chama e nos desafia e levanta algumas perguntas para mim e para você. A primeira pergunta é a seguinte, você teme a Deus? E quando eu falo temer ao Senhor, eu estou dizendo o seguinte, você realmente leva Deus a sério? E as coisas de Deus a sério na sua vida? E teme e treme diante de quem Ele é e do que Ele faz? Uma coisa que esse texto nos ensina é que sabe qual é a maior ameaça contra o povo de Deus? É o próprio Deus. Samuel chama um povo e fala o seguinte, olha, temam a Deus e sirvam a Ele, porque é o seguinte, senão é o próprio Deus que vai vir contra vocês. E os irmãos sabem, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, e se Deus for contra nós? E isso aqui é uma coisa importante para dizer, meus irmãos, porque nós vivemos em uma época da cultura evangélica, onde Deus é apresentado como aquele, o seguinte, você pode, sabe aquele cachorrinho, que você pode chutar, que você pode bater e etc, depois você chama, ele vem, e você faz carinho nele, ele levanta a barriguinha para cima para você fazer carinho? Nós vivemos em uma época onde as pessoas têm tratado Deus assim. Você pode chutar, você pode bater, e depois você chama, ele levanta a barriguinha para você fazer carinho. De Deus não se zomba. Tema o Senhor. Esse texto nos chama a fazer isso. Leve Deus a sério. Leve as coisas de Deus a sério, porque o nosso Deus é um Deus grande e temível. Não brinque com Ele, porque Ele não está brincando com você. E quando eu falo de temer a Deus, a ideia é não só levar a sério as coisas do Senhor, porque a minha vida e a minha alegria dependem dEle, mas também porque eu temo pela minha vida. De Deus não se zomba. Então, esse texto nos chama a isso. Você teme a quem? Todo mundo teme alguma coisa. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Todo mundo leva a sério alguma coisa. Você leva a sério quem? Você leva a sério a quem? Não brinque com Deus. Uma palavra aqui para aqueles que estão aqui e ainda não caminham com Cristo. Se você não é crente ainda, se você não se comprometeu com o Senhor ainda, se você não é de Cristo, tema. Porque a Bíblia vai dizer o seguinte, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos. Deus continua manifestando a ira dele. E aqueles que não estão em Cristo estão debaixo da ira de Deus, é o que a Bíblia fala. Tema.
Hebreus 10:31 vai dizer o seguinte: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tema o Senhor. E se você é de Cristo, também tema o Senhor. Hebreus 12:10 vai dizer que Deus nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de que nós sejamos participantes da sua santidade. Deus é como um pai que não deixa o filho rebelde, não. Ah, pode fazer o que quiser, sabe? Hoje em dia é muito assim, né? O filho fala o que quiser e tá tudo, ai, coitadinho, é bobinho. Não, Deus não é assim, não. Se eu estou vivendo uma vida distante do Senhor, Deus é o Deus que disciplina os seus filhos. E aqui uma palavra para aqueles que estão aqui, são crentes. Uma das coisas que você tem que fazer quando você se vê diante das dificuldades, sabe aqueles momentos que você vê e fala, parece que nada dá certo? Uma pergunta que você tem que fazer é o seguinte: será que Deus não está me disciplinando porque eu não estou temendo a Ele? E eu não estou dizendo que todo problema que acontece na nossa vida é disciplina de Deus. Alguns não é. Alguns Deus permite mesmo na vida de servos fiéis para levá-los ao crescimento e ao desenvolvimento. Mas uma pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: será que isso não está acontecendo porque eu estou abandonando o meu compromisso com Deus? Eu estou abandonando os meus votos diante do Senhor? Tema o Senhor. Seja você crente ou não crente. E a pergunta que eu faço, e eu quero que você medite nisso, é: o que você teme nessa vida? Qual que é o seu maior medo? É ficar pobre? É que as pessoas não gostem de você? É que lá na escola os meninos olhem para você e falem que você é feia? Qual que é o seu maior medo? É perder um namorado? É perder uma namorada? É perder um emprego? Qual que é o seu maior medo? É que seus filhos não deem certo na vida? É que você não cresça profissionalmente? Qual é o seu maior medo? O desafio da palavra de Deus é que nós temamos, acima de tudo, o Senhor. Aqui eu lembro de Mateus 10:28. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Temamos ao Senhor, meus irmãos. Nosso Deus é um Deus santo e temível. Não brinquemos com o Senhor. Esse é um dos ensinos desse texto. Uma outra coisa que esse texto nos ensina, e é uma pergunta também que eu faço para você, é: você tem o Senhor como seu socorro? Samuel está desafiando o povo e, de certa forma, admoestando o povo, porque é o seguinte: ao invés de confiarem no Senhor, eles estão querendo confiar num rei. E Samuel mostra como isso é sério diante do Senhor. Porque quando nós não confiamos no Senhor diante das nossas dificuldades, é como se nós estivéssemos dizendo: Senhor, o Senhor não está cuidando direito. A grande acusação desse texto contra o povo de Deus é que, diante das ameaças desse mundo, eles escolheram não depender do Senhor, mas depender de si mesmos e dos seus recursos. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: e você, diante das dificuldades da vida, você se volta ao Senhor? E você depende do Senhor? E você busca consolo e refúgio no Senhor? A gente começou esse culto lendo: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É a Ele que você vai. E aqui 3 testes para você meditar se você de fato tem o Senhor como seu refúgio ou não. A primeira pergunta é a seguinte: diante das grandes bênçãos que Deus tem derramado na sua vida, você tem o reconhecido como a fonte de todas as bênçãos? E isso tem gerado em você gratidão, amor? Você ora a Deus agradecendo constantemente pelas bênçãos que Ele tem derramado na sua vida? Faz parte da dependência do Senhor você reconhecer que é Ele que dá as coisas boas. Porque quando você não faz isso, você está dizendo o seguinte: aqui ó, também, com um homem que nem eu, fica difícil não dar certo na vida. Você depende do Senhor e reconhece Ele como seu refúgio? Então, diante das bênçãos, você o reconhece e é grato a Ele? Outra pergunta: e diante das dificuldades, oração e dependência é a primeira coisa que você faz? Recorrer a Deus, diante das dificuldades, se voltar ao Senhor e pedir e clamar a Ele? Ou não, você é daquele que fica desesperado, faz tudo o que você pode fazer e perde a noite de sono? Você depende do Senhor nas dificuldades? Percebe o seguinte: olha o povo, diante da ameaça, o que eles querem? Um rei, eles não querem se ajoelhar diante do Senhor. E nós? Diante das ameaças, o que a gente faz? Se ajoelha diante do Senhor? Ou entra lá no aplicativo do banco para ver quanto de dinheiro eu tenho, se eu consigo pagar isso, pagar isso, pagar isso, pagar isso? Onde está a sua dependência? E uma outra pergunta para você testar se você tem o Senhor como seu socorro é: e quando você coloca as coisas diante do Senhor, você encontra descanso nele? Eu confio nele, então eu descanso nele. Ou você até ora,
Mas você não confia que Deus de fato está cuidando e você continua na mesma turbulência de sempre. Meus irmãos, isso não é fácil. É claro que não é. Viver uma vida de confiança e descanso, tendo o Senhor como nosso refúgio e fortaleza, não é fácil. Mas esse texto nos desafia a meditar sobre isso. Se o Senhor de fato é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Uma outra coisa que esse texto nos ensina, e é mais uma aplicação que eu quero fazer, e é uma pergunta para você, se você tem vivido uma vida de arrependimento, a ênfase do texto é, o problema de vocês é que vocês não se arrependem diante do Senhor. Não é o rei inimigo, não é o povo inimigo, é que vocês estão com um coração duro diante do Senhor. Todo o problema de Israel foi gerado pela falta de arrependimento, aconteceu por causa de falta de arrependimento, e é para que eles se arrependam. Deus está mandando um problema para que eles façam uma autorreflexão e se arrependam diante do Senhor. E aqui, meus irmãos, a marca daqueles que caminham com o Senhor é exatamente você ter um coração quebrantado. Lembra do Salmo 51? Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. E a pergunta que eu faço para você é, você vive uma vida de quebrantamento e arrependimento diante do Senhor? Essa é a marca daqueles que caminham seriamente com o Senhor. E aqui duas coisas para você meditar. Para você medir aí, se você vive uma vida de arrependimento. A pergunta é a seguinte, na teoria, não só na teoria, mas também na prática, você reconhece que você é um pecador? E como que você vê isso na prática? Simples. Primeiro, você se coloca diante de Deus constantemente para pedir perdão pelos seus pecados? Você reconhece, Senhor, me perdoe, porque hoje, o jeito que eu falei com o meu marido está errado. Senhor, me perdoe, porque hoje, lá no meu trabalho, eu olhei para aquela moça de um jeito que eu não deveria olhar. Senhor, me perdoe, porque o Senhor sabe que o meu coração, como meu coração deseja coisas materiais. Você confessa os seus pecados ao Senhor? E não só ao Senhor, mas você confessa os seus pecados às pessoas? Essa é uma brincadeira que eu faço, uma pergunta que eu faço constantemente, quando foi a última vez que você pediu perdão para as pessoas da sua família? Você chegou em alguém, seu marido, sua esposa, seus filhos, qualquer pessoa, seu pai, e falou, me perdoe por causa disso. Faz muito tempo? Das duas, uma. Se faz muito tempo. Ou você não peca, e aí não tem o que pedir perdão, né? Ou seu coração não está tão quebrantado quanto você imagina. Lembre-se, um coração quebrantado e contrito. O Senhor não rejeita. E uma outra coisa que a gente aprende nesse texto que é muito bonito, eu acho muito bonito uma coisa nesse texto. Uma coisa que Samuel fala é o seguinte, se vocês se arrependerem e se quebrantarem diante do Senhor, Deus vai abençoar vocês e o rei de vocês. Não era para estar assim, não era para ter rei. Mas se vocês se quebrantarem, Deus vai abençoar daqui para frente. Isso daqui é uma coisa bonita. E é uma palavra de esperança para aqueles que estão aqui. Talvez, eu já vi isso acontecer várias vezes. Uma família e um casamento que começa tudo errado. É um casamento que, olhando para, não era para ter acontecido, de um jeito que não era para ter acontecido. Está tudo bagunçado. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, se está tudo bagunçado e nós nos colocarmos diante do Senhor, reconhecendo tudo isso, pedindo perdão a Ele, reconhecendo os nossos erros, Deus abençoa daqui para frente. E quantas vezes eu já vi famílias que começou tudo bagunçado, e o Senhor é o Deus que renova. E aquilo vira uma bênção, e essa família vira uma bênção. E quantas vezes eu já vi famílias que começaram tudo certinho, mas não tem um coração quebrantado diante do Senhor. E o negócio termina numa desgraça que só. O que nos afasta do Senhor, meus irmãos, não são os nossos pecados, mas é a nossa falta de arrependimento. Por isso, vivamos uma vida de arrependimento diante do Senhor. Uma outra pergunta que eu quero fazer, esse é o meu penúltimo ponto. Você precisa renovar os seus votos diante do Senhor? Talvez depois de ouvir tudo isso daqui, você vai falar assim, rapaz, já perdi a mão faz muito tempo. Esse é um texto onde Samuel está chamando o povo a meditar se tem sido fiel e retomar sua caminhada e renovar os seus votos diante do Senhor. E a pergunta é, você não precisa fazer isso hoje? Você tem temido ao Senhor, servido a Ele de todo o coração, sendo grato de modo interno e externo, de todo o coração, caminhando com o Senhor? Se não, o Senhor te chama a renovar o seu compromisso com Ele. A boa notícia é que Deus é o Deus paciente, tardio em irar-se. E quando nós reconhecemos os nossos erros, eu reconheço, eu sou um filho rebelde. Eu reconheço, tenho uma mente poluída. Eu reconheço, eu não sou o marido que eu deveria ser. Mas quando a gente reconhece e se quebranta diante do Senhor, Ele perdoa e renova. Esse é o nosso Deus. Você precisa renovar o seu compromisso com Deus nessa manhã? Faça isso. E a última coisa que eu queria dizer, que esse texto nos ensina,
É como todos nós precisamos de um intercessor. É interessante porque, diante da realidade dos seus pecados, o povo teme e fala: Samuel, pelo amor de Deus, ore por nós. Interceda por nós para Deus não acabar com a nossa vida. E meus irmãos, quando nós somos sinceros conosco, nós sabemos que o abismo entre nós e Deus é gigantesco. Nós sabemos que não tem nenhum aqui que pode se chegar diante do Senhor, numa bodas de ouro, e dizer: eu tenho sido fiel todos os anos da minha vida. Eu nunca pequei contra o Senhor. Não tem nenhum de nós aqui que é fiel, totalmente fiel diante do Senhor. E a verdade é que todos nós precisamos de alguém que se coloque diante do Senhor e interceda por nós. Só que é o seguinte, Samuel já morreu faz tempo. Quem pode interceder por nós hoje? E sabe qual é a boa notícia? Hebreus capítulo 7, versos 24 e 25 vai dizer o seguinte: no entanto, Jesus, porque ele continua para sempre, ele tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo para sempre, sempre para interceder por eles. Jesus é aquele que se coloca diante de Deus por nós e fala: ele merece a ira, ele merece a destruição, ele merece a desgraça, mas eu vou rogar por ele. E todos aqueles que se aproximam de Deus por meio de Jesus são salvos totalmente pela intercessão do nosso Senhor. Na verdade, Samuel, ele aponta para o sacerdote eterno Jesus Cristo. E é nele que nós encontramos perdão dos nossos pecados. É nele que nós podemos renovar nossa aliança. E é nele que nós podemos ter a certeza de que Deus é por nós. E é por isso que a minha palavra final aqui para todos é: olhe para Cristo. Porque é por meio dele que nós somos livres da ira divina. É por meio dele que nós podemos não ter medo de que nós seremos destruídos por Deus apesar dos nossos pecados. É por meio de Cristo que nós temos salvação. E é por isso que esse texto nos chama a renovar o nosso compromisso com Deus por meio de Cristo. Porque Jesus é o sacerdote que vive pelos séculos dos séculos para interceder por nós. Então clame a Ele nessa manhã. E que nós vivamos vidas na dependência desse Cristo e para a glória desse Cristo.